Olá, agora nós vamos conversar um pouco sobre a interface do MAAT, o Módulo de Atividades e Alocação de Trabalho, este que é um sistema de apoio à gestão das unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Bom, para acessar a ferramenta, nós vamos usar aqui o usuário e senha da intranet. E aí, quando você acessar a ferramenta, aqui do seu lado esquerdo, ele vai mostrar as unidades judiciárias que você já tem acesso, né? No caso aqui, nós estamos utilizando a CPE de família. Então, ao clicar aqui na CPE de família, vocês vão ver aqui vários links que trazem para a área aqui principal, a página principal do MAAT. O MAAT, ele é distribuído, né, suas funcionalidades em áreas, né? Então, nós temos aqui as áreas dos quadros, membros, configurações e relatórios. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A área de quadros, ou aba de quadros, né, é onde estão aqui os quadros da unidade. O MAAT divide suas atividades em quadros, e esses quadros eles podem ser quadros de atividades de secretaria, quadros de atividades de gabinetes e também quadros que contemplam atividades de secretaria e gabinete ao mesmo tempo. Também é possível, no caso dos órgãos que têm órgão colegiado, como no segundo grau de jurisdição, criar um quadro para cada órgão colegiado. Então, seria possível, por exemplo, ter um quadro para a primeira Câmara de Direito Público, um quadro para o Tribunal Pleno, um quadro para as câmaras reunidas cíveis, por exemplo. E também, no caso do primeiro grau, existem algumas unidades judiciárias que são compostas por outras unidades judiciárias. O exemplo, por exemplo, dos juizados especiais. Quando há mais de um anexo, é possível criar um quadro de secretaria que some as tarefas de todos os anexos ou ter um quadro para cada anexo. Então é possível, por exemplo, fazer a divisão entre secretaria civil e secretaria criminal ou juntar essas duas secretarias em um único quadro. Os quadros, pessoal, é onde estão as listas e os cartões, onde os processos serão distribuídos, e a gente vai ter um vídeo específico para mostrar tudo que tem dentro do quadro. Já a área de membros é onde ocorre a gestão de pessoas aqui no MAAT. É onde a gente vai admitir novos servidores, novos estagiários, é onde a gente vai remover esses servidores ou estagiários quando deixarem a unidade judiciária, e também é um local onde a gente vai fazer a atribuição de pesos e do papel de gestor. Os pesos, pessoal, é a funcionalidade criada pelo MAAT para fazer o controle das situações que são mais duradouras dos servidores, né? E que exige ali uma forma diferente de atribuir os processos. Então, a gente utiliza o peso, por exemplo, para resolver a situação do teletrabalho. Vocês vejam aqui que todos os servidores estão com peso 1 e alguns servidores aqui estão com peso 0,5. Esse peso a menor, né, significa que o servidor vai ter uma redução da quantidade de processos que vão ser distribuídos, no caso aqui a redução de 50%. Então isso é bastante útil para a gente resolver, por exemplo, aquela situação dos servidores que têm a jornada de trabalho reduzida por imposição legal. E também ela pode ser útil para a gente resolver a situação do teletrabalho, onde um servidor ele tem que receber proporcionalmente uma quantidade maior de processos do que os demais servidores. Então, no meu caso aqui, no meu exemplo, eu vou receber 20% a mais de processos do que a Karina, por exemplo, que é a servidora que está logo acima de mim aqui, e esses pesos funcionam sempre para essas situações duradouras. Então, se a gente tiver alguma situação que é particular de um determinado mês, essa situação, pessoal, a gente não resolve nos pesos, a gente vai fazer lá na hora de distribuir os processos. E a gente vai ver como fazer isso. Então a gente vai deixar essa situação do peso aqui para situações mais duradouras, que seriam essas situações que perpassam mais de um mês, certo? Aqui também é possível alterar os gestores da unidade judiciária. Essa atribuição de gestor, pessoal, o gestor é aquela figura, aquele servidor, seja na secretaria ou no gabinete, e também é possível ter mais de um gestor para a mesma unidade judiciária. É ele que vai fazer a distribuição dos processos, vai atribuir os pesos, vai cadastrar os feriados. Então ele tem uma série de atribuições aqui que estão relacionadas com a gestão da unidade judiciária, né, e da distribuição das atividades. Então vocês podem combinar aí com o magistrado da unidade quais são os servidores que vão ter essa atribuição
posição de gestor. E também é importante que a gente tenha mais de um gestor, exatamente para evitar que nos períodos em que o gestor esteja ali em afastamento, a gente deixe de ter essa atividade muito importante dentro da unidade, né? Então aqui a gente vai atribuir quem são os gestores e também a gente tem essa opção de remover os usuários. Isso a gente vai fazer quando, por exemplo, o estagiário terminou o contrato dele, então a gente vai tirar o acesso daquele servidor, daquele estagiário aqui da unidade, ou o servidor foi removido para outra unidade judiciária. Vocês utilizem aqui o botão remover, certo? Como é que os servidores vão fazer para aparecer aqui na minha lista, né, de membros? Então, esse primeiro acesso à unidade judiciária é o próprio servidor que solicita, e a gente vai mostrar um pouco mais à frente como isso acontece, certo? Já na área de configurações, a gente vai ter o controle dos próximos afastamentos dos servidores da unidade, né? E aqui a gente vai conseguir ver todos os servidores e os seus próximos afastamentos, né? E também a gente vai ter aqui o controle dos próximos feriados, né? E por que da importância disso, pessoal? O MAAT ele utiliza como padrão os dias úteis para distribuir a carga de trabalho entre os servidores. Então, já que a gente utiliza o dia útil, a gente precisa saber quantos dias cada servidor estará disponível para a unidade judiciária. Então, no caso dos afastamentos dos servidores, cada servidor é responsável por fazer o cadastro dos seus períodos de afastamento. Já no caso dos feriados, compete ao gestor da unidade fazer esse cadastramento. Ele vai fazer isso utilizando aqui o botão adicionar, e aí ele vai dizer que qual é o nome do feriado e a data em que ele vai ocorrer. Quando ele clicar aqui no botão salvar, o feriado já vai ser inserido, e isso é importante porque nos dias de feriado nenhum servidor recebe processos, seja nas listas distribuídas manualmente, seja nas listas que o próprio MAAT distribui os processos. Então o que é que a gente precisa ficar bastante atento? Todos os servidores precisam fazer o cadastro de seus períodos de afastamento antes que o gestor faça a distribuição dos processos do mês, né? Isso é importante porque naquele momento a gente já precisa saber os períodos de afastamento para que o MAAT possa fazer os cálculos com exatidão da quantidade de processos que cada pessoa vai receber. A próxima aba ou a próxima área é a aba de relatórios, e aqui a gente vai ter alguns relatórios da ferramenta. A gente tem um relatório de tarefas do PJE, que exibe ali as tarefas que estão abertas neste momento lá no PJE. A gente tem um relatório de etiquetas, né, que trazem todas as etiquetas que foram utilizadas pela unidade judiciária, né, e em quais processos a gente tem essas etiquetas. Nós temos aqui os de tarefas do MAAT, que é o relatório onde a gente vê todas as tarefas que já foram distribuídas pelo MAAT, e é possível ver também ali a questão da paralisação de cada uma delas. A gente tem um relatório de informações do processo. Esse relatório ele traz lá do PJE quais foram as tarefas, quais foram os documentos que já foram inseridos no processo, e é bastante interessante quando você precisa fazer aquela consulta para saber qual servidor realizou a última tarefa do processo, por exemplo. A gente tem aqui também um relatório de histórico de distribuições, onde a gente vai ver em cada lista do MAAT quantos processos foram distribuídos para cada servidor. E nós temos aqui o relatório das metas. Essas metas, vocês vão ver que as listas elas são baseadas em metas em dias úteis. E aqui nesse relatório a gente consegue ver essas informações sobre essas metas. Esse vídeo é um vídeo bem geral, mas depois nós vamos ter um vídeo para cada um desses relatórios, trazendo aí as suas funcionalidades internas, né? Além dessas 4 abas, nós temos 2 áreas bastante importantes aqui no sistema. A primeira delas a gente já viu, que é a aba do menu. O menu ele é acessado aqui clicando no sanduíche, e aí você vai ter esse atalho, né, para voltar para essa área de qualquer lugar do sistema. Então vocês vão ver, quando a gente estiver lá trabalhando nas nossas listas, se a gente quiser vir aqui nos relatórios, a gente vai usar o menu e depois aqui em relatórios vir diretamente para essa área que a gente está. Aqui também nos dá acesso a essa funcionalidade de mais nova unidade, e aqui a gente vai utilizar para a gente solicitar ingresso a uma outra unidade judiciária. Então, quando vocês tiverem a necessidade de trocar de unidade, é aqui onde vai ser possível fazer essa solicitação para ter acesso a mais de uma unidade ao mesmo tempo, certo? E também nós temos aqui na bolinha
nessa bolinha do canto superior direito da tela, né? Para os usuários que preferiram atribuir uma foto, vai aparecer a foto do usuário. Para os usuários que preferiram apenas colocar o seu apelido, vai aparecer as iniciais do nome do servidor, né? Então, clicando aqui, a gente tem acesso ao meu perfil. Aqui no meu perfil a gente tem a opção de trocar o apelido e também trocar a foto. E como já foi dito lá no vídeo de acesso, o apelido, pessoal, ele é bastante importante, porque se vocês utilizarem a prevenção por etiqueta, o Maat vai buscar as etiquetas que têm esta mesma grafia lá no PJE para enviar esses processos para o usuário. Então vocês utilizem um padrão aí na unidade de vocês, normalmente o nome e o sobrenome, e essa mesma grafia tem que ser utilizada lá no PJE, caso vocês queiram utilizar a prevenção por etiquetas. Aqui também, pessoal, tem o cadastramento das férias, folgas, afastamentos, que também, como já dissemos, é bastante importante, né? Para cadastrar um novo período de afastamento é bastante simples, basta clicar aqui no botãozinho de adicionar, você vai dizer que qual é o tipo de afastamento, no caso aqui férias, eu vou colocar, por exemplo, do dia 2 ao dia 17, e aqui nas observações, vocês podem dizer que, por exemplo, o segundo período de férias. Fazendo isso, essa informação ela vai estar disponível para todos os usuários lá na aba de configurações, e o gestor ele vai poder fazer esse controle, né? O que é que eu digo aqui novamente, né? Esse cadastramento de férias, pessoal, é de responsabilidade de cada usuário. O gestor da unidade ele não consegue fazer o cadastramento das férias dos demais servidores da unidade. Portanto, é bastante importante que vocês mantenham esse cadastro atualizado, porque é ele que vai permitir que o Maat faça o controle da quantidade de processos que vocês devem receber. No caso das listas anuais, é a única forma que a gente tem para excluir o servidor das distribuições de processos, para que o servidor não receba processos durante o período que estiver afastado. Então este aqui foi o nosso primeiro vídeo, o vídeo de ambientação do Maat, e agora a gente vai aprofundar nos demais vídeos mostrando cada uma das funcionalidades da ferramenta. Até a próxima!